Então, pessoal, aqui na página 12, essa primeira questão, ela diz assim: o paracetamol é um dos medicamentos mais utilizados no mundo para alívio de dores e febre. Sua estrutura química é representada a seguir. Então, aqui nós temos a molécula do paracetamol. É que a questão pede para você fazer. Classifique os átomos de carbono existentes nesse composto quanto ao número de ligações com carbonos. Explique o critério utilizado para determinar essa classificação. Então, veja bem. Se eu quero classificar os carbonos com relação à quantidade, certo? De ligações que ele vai fazer com outros carbonos. O que nós estamos interessados é dizer o seguinte: esse meu carbono, ele é do tipo primário? Ou será que ele é do tipo secundário? Ou ainda, eu teria um carbono terciário? E por último, talvez, quem sabe, esse meu carbono seja do tipo quaternário. Então, essa é a classificação com relação a isso que está sendo pedido aqui, tá certo? E aí, só relembrando, como é que eu sei que é primário, secundário, etc. O nosso critério é baseado na quantidade de carbonos em volta daquele que você quer classificar, tá certo? Então, por exemplo, ó, se eu tiver esse carbono aqui, e a gente conseguir observar que existem um, dois, três, quatro. Então, o carbono que eu fiz em preto, em volta dele, tem outros quatro carbonos que eu destaquei em vermelho. Tem quatro carbonos ligados a ele. Então, você vai dizer que esse carbono aqui, ele é do tipo quaternário, tá certo? Se por outro lado eu tiver um carbono e eu observar que eu tenho um, dois, três outros átomos de carbono, então nesse caso aqui, a gente vai classificar ele como sendo um carbono do tipo terciário. Seguindo essa mesma lógica, se por acaso você tiver agora assim, ó, carbono, e agora ele está ligado a um, dois outros átomos de carbono. Aí, nesse caso, a classificação passa a ser carbono secundário. Sendo assim, caso você encontre somente um outro átomo de carbono, aí a nossa classificação ela passa a ser de um carbono primário. Só tenha cuidado com o seguinte: se por acaso não tiver ligado com nenhum outro carbono, por exemplo, eu poderia propor aqui, ó, a estrutura da molécula do gás metano. Então você perceba que o carbono que eu fiz em preto aqui não está ligado a carbono nenhum. Nesse caso, ele também vai ser considerado um carbono primário. Então, um carbono primário tem duas configurações que ele aparece. Já os demais é mais simples, né? Secundários são dois, terciário tem três em volta e quaternário são quatro. E agora, nós vamos olhar para a molécula do paracetamol. Eu preciso fazer essa classificação para cada carbono presente na estrutura. Para facilitar a nossa resposta, eu vou propor o seguinte, tá? Vamos colocar com a numeração. Esse vai ser o carbono um, esse vai ser o carbono 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos mais um carbono, esse aqui é o 7 e finalizando eu tenho o carbono 8, tá bom? Na hora de fazer a resolução, nós podemos dizer o seguinte, ó: carbonos primários, secundários, terciários e, por último, quaternários. Então, usando a numeração, a nossa legenda, né, na própria estrutura, ó, eu coloco como resposta apenas os números para cada tipo de carbono. Então, bem rapidinho aqui, a gente pode fazer o seguinte: eu vou olhar só o carbono 1. O carbono 1 ele está ligado com 2, ele está ligado com o carbono 6, ou seja, o carbono 1 está ligado com outros dois carbonos. Sendo assim, ele se encaixa nessa classificação aqui do carbono secundário. Então, você pode dizer aqui, ó, carbono 1, ele é do tipo secundário. Se eu percorrer o ciclo no sentido horário, ó, eu vou olhar agora para o carbono de número 2. Ele está ligado com carbono 3 e está ligado com carbono 1. Resultado, carbono 2 também é do tipo secundário. Cuidado, porque a presença da dupla não indica que ele está ligado com dois carbonos, não, tá?
Por exemplo, ó, se eu olhar o carbono 3 agora, ele está ligado ao 4 através de uma ligação dupla. Não quer dizer que à direita tem dois carbonos ligados ao carbono 3. Aí tem apenas o carbono de número 4. E aí, com dupla ou sem dupla, o 3 só está ligado ao carbono 4 e ao carbono que eu chamei de 2. Ou seja, está ligado a outros dois carbonos. Sendo assim, ele também é do tipo secundário. O carbono número 4 está ligado ao 3 e está ligado ao 5. Então, o carbono número 4 ele também é do tipo secundário. O carbono número 5, apaguei aqui o 4. Vamos lá de novo. O carbono número 5 ele está ligado ao carbono 4 e está ligado ao carbono 6. Ou seja, o 5 ele também é um carbono do tipo secundário. O carbono número 6 está ligado ao 5 e está ligado ao primeiro, tá? Então, secundário também. E para finalizar, o carbono número 7, veja, ele está ligado ao carbono 8, mas aqui embaixo não é carbono, então aqui não conta. À esquerda dele, ou à esquerda de que está olhando, né? Temos nitrogênio, não é carbono, então aqui também não vale. Logo, o 7 só está ligado ao carbono 8. Portanto, o 7 ele é primário e o carbono 8 só está ligado ao carbono 7. Então, ele também é do tipo primário. Perceba que a gente percorreu todos os carbonos da molécula do paracetamol, não encontramos nenhum carbono terciário e também não encontramos nenhum carbono quaternário. Então, a quantidade aqui é zero e aqui a quantidade também é zero. A questão pede para você explicar o critério utilizado na determinação dessa classificação. Então, o critério que a gente utilizou para classificação é a quantidade de átomos de carbono ligados ao átomo que desejamos classificar, certo? Então, esse é o critério para você chamar de primário, secundário, terciário, etc. Perfeito? Então, questão da página de número 12, primeira perguntinha aí.